Avenida Libertador Bernardo Winks. Normalmente os protestos aqui são bem pesados. A entrada do Palácio da La Moneda é aqui. Então ele foi todo bombardeado e o exército entrou por aqui. Aconteceu alguma merda aqui. Encontrei um ônibus para fazer turismo aqui no centro. Olha quantas casas de câmbios. Uma do lado da outra. E é essa visão que eu tenho todos os dias. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Cheguei a Santiago, capital chilena, onde vou ficar por algumas semanas para usufruir desta que é uma das capitais mais belas da América do Sul, bem como com várias atrações que nós iremos visitar ao longo desta minha estada aqui neste país muito diferente, um país que eu vou mostrar para vocês o quanto de diferenças existem em relação ao Brasil, mas também há muitas coisas curiosas que vocês vão encontrar. E também, pessoal, antes de a gente começar esta caminhada pelo centro aqui de Santiago, mostrando um pouco das particularidades desse país, eu vou mostrar para vocês como é que foi a minha chegada do Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, que faz parte de uma das comunas da capital chilena, a cidade de Pudahuel, que é uma cidade que possui aproximadamente 240 mil habitantes e fica a 15 quilômetros da capital. Não sei se vocês conseguem visualizar no fundo, mas nesta janela eu consigo acompanhar as cordilheiras dos Andes que ficam ao redor de Santiago e acabam fazendo com que esta capital tenha uma paisagem extraordinária. E também, pessoal, por que eu acho importante vocês conhecerem alguns meios de transportes para poder se deslocar do aeroporto internacional até o centro de Santiago ou alguns bairros locais. Pessoal, é bom a gente saber que, como a gente está em outro país, existe a diferença de língua. Não que o espanhol seja uma grande barreira de língua, mas se você não tem uma noção do espanhol, também não é tão fácil assim você entender os locais, porque eles falam mais rápido e também de algumas palavras que possuem uma boa diferença em relação à língua portuguesa. Mas acima de tudo, se vocês vierem para cá, eu vou deixar já no link da descrição um translado que eu contratei da Denômades, que é uma empresa chilena, mas que presta serviço para vários países na América Latina. E essa empresa, você consegue um translado no valor de R$ 62,50. Tudo isso, claro, depende da conversão em pesos chilenos. Mas no dia que eu contratei, deu esse valor. E pessoal, pelo que eu fiz a pesquisa, é um dos translados mais baratos. Uma das coisas que chamou a atenção é que quando eu fiz a contratação, eles indicaram para que eu fosse diretamente na Transvip. E quando isso aconteceu, eu já pensei, será que eu não paguei mais caro? E de fato a gente sempre pensa isso, né? Mas a diferença foi irrisória, foi de R$ 1,50. De 9.500 pesos chilenos, que é aproximadamente R$ 62,50, eu pagaria R$ 1 a menos se eu fizesse direto com a Transvip. O problema é o seguinte, a Transvip você só vai encontrar o site na língua espanhola e também pagamentos mais complicados de se fazer, né? Afinal das contas, com a Denômades eu consegui fazer um Pix simples aqui de uma conta brasileira para uma conta deles no Brasil e com isso eu consegui fazer a contratação. Uma outra maneira de fazer o translado até o centro e os bairros ao redor de Santiago é através do táxi oficial.
Mas só vale a pena você fazer esse transporte se você tiver em 3 ou 4 pessoas, porque mais ou menos o preço de um táxi oficial é de R$ 120, podendo ser dividido em até 4 pessoas. E com isso, claro, fica bem mais barato. Agora, a maneira mais barata que eu encontrei, que eu não optei pelo fato de estar com 2 bagagens, pelo fato de que eu ia ter que pegar também o metrô e depois um Uber até o local, existem 2 empresas que fazem esse transporte, a Turbus e a Centro Puerto. A diferença entre uma e outra é muito pouca, também é centavos. Uma e outra, a diferença é entre 2.000 a 1.800 pesos chilenos, ou seja, 200 pesos chilenos não dá nem R$ 1. A minha opção de fazer um translado através de uma van com transporte compartilhado estava mais relacionado ao fato de eles deixarem você no local e também sendo mais barato em relação a um táxi oficial ou mesmo o Uber, que funciona aqui em Santiago. Porém, uma das dicas que eu dou e que alguns viajantes me passaram é que tem que tomar muito cuidado com golpes. Então, se você pegar um táxi oficial, você tem que ver bem quem são, se são realmente credenciados, se são pessoas de confiança. E também o Uber pegar pelo aplicativo, para que já tenha o valor já fixado, né? Já tendo o valor fixo, vocês já sabem o quanto que vão pagar. A mesma coisa funciona para um táxi oficial. Cuidar muito com o taxímetro, essa questão de golpes que eles fazem com o taxímetro, que podem burlar, ou mesmo chegar num ponto e parar o veículo e depois querer cobrar um valor maior do que custa, enfim, do que foi acordado. E mais uma dica muito importante e obrigatória para quem vai viajar para o exterior. O seguro que eu faço e que eu confio é com a Seguro Promo. Eu vou deixar o link na descrição, porque, pessoal, temos que entender que por estarmos em um outro país, algumas questões podem ocorrer no meio do caminho, alguns contratempos que vão demandar custos e principalmente uma assistência. E como eu sou uma pessoa que sou precavida, eu procuro já ter um seguro, porque se acontecer algo, eu já vou ter assistência. E isso não é só na questão da saúde, não. E a gente sabe muito bem que o extravio de bagagem, ele ocorre frequentemente, ou mesmo o sumiço dessa bagagem, você vai ter o ressarcimento. É claro que você vai ter que acompanhar a pólice, né, para saber qual é o tamanho do ressarcimento, até porque vocês têm que saber o que vocês estão levando na bagagem e se o ressarcimento ele vai custear realmente o que vocês têm dentro de uma bagagem. Porque daí vocês vão ter que fazer um seguro ainda maior, enfim, vai tudo de acordo com a necessidade de cada um. E no mais, vamos dar uma passadinha agora pelo Centrão para conhecer um pouco desta cidade histórica, cultural e turística, Santiago, que possui atualmente mais de 6.400.000 habitantes, contando toda a sua região metropolitana. Ou seja, é uma cidade bem grande, hein, pessoal? Também vou aproveitar para passar na Rua Augustinas, onde tem as principais casas de câmbio aqui de Santiago, e fica muito próximo de 2 pontos históricos e turísticos da capital chilena, a Plaza de la Constitución e o Palácio de la Moneda. Então, vamos embora, galera? E que frio, hein, galera? Já estamos na Rua Teatinos, indo em direção ao Palácio de la Moneda. Os bombeiros e a ambulância aqui do Chile, SAMU Metropolitano, vieram fazer um atendimento neste apartamento aqui, ó. Aconteceu alguma coisa. Aqui é uma das ruas mais
movimentadas aqui do centro de Santiago. Que belíssima arquitetura aí dos prédios e das casas aqui no centro de Santiago. Encontrei um ônibus para fazer turismo aqui no centro. E já estamos quase no Palácio La Moneda. Aqui é a parte uma das partes mais históricas e culturais de Santiago. E um movimento intenso. Aqui hoje a temperatura, estamos aí por volta da 1 da tarde, uma temperatura aí de 10 graus, mas de manhã cedo chegou a atingir a temperatura aí de 4 graus Celsius, ou seja, é frio aqui em Santiago. E logo na frente, o Palácio de La Moneda. Para quem não conhece a história deste palácio, ele foi criado para ser a Casa da Moeda em 1784, mas só ficou pronto em 1805, foi inaugurado, e pronto mesmo em 1812. Por muitos anos foi a Casa da Moeda, inclusive cunhou a primeira moeda na época quando o Chile ainda era colônia espanhola. E aqui também que ocorrem alguns protestos e pedidos especiais ao presidente chileno. Vocês podem perceber, pessoal, que aqui no Chile existe um grande patriotismo. E não é só porque estamos em frente ao palácio do governo chileno, mas também onde você passa pelas ruas, bairros, aí você encontra alguém com uma bandeira do Chile. E logo na frente é a sede do governo de Santiago e o Ministério de Justiça e Direitos Humanos do Chile. E esse é o monumento de Salvador Allende, que faleceu em 1973, exatamente no Palácio de La Moneda. Sua morte provável foi o suicídio durante a queda do governo chileno para o golpe militar de Augusto Pinochet, que foi uma das cenas mais vergonhosas que o país passou, visto que este palácio ele foi extremamente bombardeado, incendiado pelo exército e a Força Aérea chilena. Isso ocorreu, o golpe, em 11 de setembro de 1973. Na época, Salvador Allende era o presidente e foi deposto após a sua morte por Augusto Pinochet. E para vocês terem uma ideia do quão trágico foi para o Chile esse golpe, durante o incêndio e ataque ao Palácio de La Moneda, foram perdidos documentos importantíssimos, entre eles o documento da ata da independência do Chile. Foi algo realmente trágico para todo um país. E olha só, pessoal, em frente do Palácio La Moneda, encontrei o meu amigo Thiago. Tivemos já uma conversa
especial E aí, galera, brasileiro, hein? brasileiro, Da Connect Chile, agências e viagens. Connect Chile. É especializado para brasileiro ou não? Exatamente, a gente está especializado aqui no Chile, em Santiago, na capital, para atender todo brasileiro que vem aqui e quer fazer os passeios, né? Seja no inverno, onde estamos aqui agora, na época que estamos, ou no verão. No inverno temos os passeios para neve, né? Que é uma coisa que nem todo brasileiro já teve a oportunidade de ver, e aqui você vai ter essa oportunidade, como Farellones, Vale Nevado, fazer o ski day, né? O sky day, né? E também os passeios que já tem no verão também, como por exemplo Isla Negra, as vinícolas, Conte Toro, Alien, que é uma das vinícolas mais antigas que tem aqui em Santiago, e também o Parque Safari. Além de, claro, o passeio que todo brasileiro que vem aqui para o Chile gosta de fazer, que é Valparaíso e Vina del Mar, que são as cidades históricas. Inclusive Vina del Mar, onde tem o relógio lá com a seleção brasileira em 62 na Copa, ficou hospedado, é uma cidade muito importante para a nossa história também, do brasileiro. E pelo que eu senti aí, tem um sotaque mineiro, é isso? Sim, eu sou berabense, né, do Triângulo Ah, Mineiro, legal. bem mineiro mesmo. Eu estive em Belo Horizonte recentemente, aí fui para nossa Ouro capital. Preto, Mariana, fizemos vários vídeos cidade aí histórica. sobre Minas Gerais. Cidade histórica. E para as pessoas que querem procurar aí o serviço de vocês para poderem fazer esses passeios, como é que elas fazem? Você pode me procurar, né? Pode procurar eu pessoalmente, estou sempre aqui no La Moneda, ou procurar a nossa agência, falar que você foi pela indicação do Thiago Souza, é meu nome, que é a Connect Chile, a gente fica aqui na Huérfanos, né? Eu vou deixar a rede social aí, você coloca no Facebook ou no Instagram, Connect Chile, com temudo, encontra a gente, e vou deixar um contato também aí na descrição do vídeo do nosso amigo, só chamar, a gente está aqui para atender vocês que querem vir aqui curtir umas férias bacanas nesse inverno gostoso aqui em Santiago. Maravilha! E o que você pensa do Chile aí? O pessoal do Brasil quer saber como é que é o Chile, se é tranquilo vir. Certo, sim, o Chile, na minha opinião, é um dos melhores países da América do Sul, hoje, para se conhecer. Foi o primeiro país que eu conheci, que eu viajei para fora do país, pela cultura, pela história, que é uma cidade rica em história, rica em cultura, vamos dizer assim. O povo chileno é muito receptivo com o brasileiro. Hoje vive mais ou menos 21 mil chilenos no Brasil e vive mais ou menos 22 mil brasileiros aqui no Chile. Então tá bem equiparado, a gente ficou bem igual. Então tem aquela bastante receptividade, quando eles vêm falando português eles querem ajudar, se a pessoa não fala espanhol não tem problema, eles são bem receptivos. É um povo que não é igual o brasileiro, que gosta de querer abraçar, mas é um povo extremamente educado, extremamente civilizado. E aqui é um país que o brasileiro é muito bem-vindo para fazer seu turismo e ter a oportunidade de conhecer o exterior pela primeira vez. Sim. Os soldados do exército ficaram ali e eles marcharam para cá. Os blindados veio dessa direção daqui, ó. Certo. Né? O vídeo que você vê que o governo divulgou, eles vieram. E aí o Palácio da Moneda foi bombardeado, tanto aqui quanto atrás, que é onde tem a bandeira do Chile, lá, a parte de trás é lá. A frente é aqui, tá vendo ali, ó? Tem o detector de metal, ó. Sim. Então quem trabalha e a entrada do Palácio da Moneda é aqui. Então ele foi todo bombardeado e o exército entrou por aqui, né? E aí começou o golpe de Estado do Chile, né? E aí tem o memorial dos soldados que se mantiveram leais. Que é do lado esquerdo aqui, um pouco mais à frente. Ah, entendi. Eles foram mortos naquele dia. Tá na carta dele lá, antes dele, que pelo que dizem se matou. Que vou falar em português, tenho fé no Chile e no seu destino. 11 de 1973, que é a data que foi o golpe de Estado do Chile. Então essa é a estátua de Salvador Allende em vocês. Reconhecer e honrar sua história fortalece nossa democracia e contribui para garantir que nunca mais nosso país se comete crimes que vão destruir a humanidade, que machucam a humanidade. E esses são os nomes dos soldados que se mantiveram leais. Presidenciais que resistiram, ficaram naquela porta que eu mostrei para você, e o palácio sendo bombardeado, e eles não, digamos assim, não traíram o presidente, não se aliaram aos soldados do exército que eram golpistas, né, digamos assim. Avenida Libertador Bernardo Inks. Olha só essa torre. É imponente também. Eu vi alguns camburões da polícia chilena que são bem reforçados. Tudo isso por causa dos protestos que ocorreram
em 2019 e que hoje, toda vez que ocorre um protesto, quando está envolvendo a esquerda chilena, normalmente os protestos aqui são bem pesados, então eles precisam estar sempre muito bem preparados para combater, porque em 2019, para quem não sabe, toda essa região aqui foi pichada. Olha só o que eu tô falando aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha só como é que são bem reforçadas as estruturas, os veículos, exatamente para isso. Digamos que aqui é um dos pontos principais, tanto da vida cotidiana do chileno, bem como da parte administrativa deste país. E aqui onde tem também a maior movimentação de pessoas, muitos ônibus, muito transporte público, vocês podem perceber. E do lado a estação de metrô de La Moneda. E nessa avenida está localizada a maior bandeira do Chile. E logo na frente o Palácio La Moneda. Aqui é um lugar maravilhoso, histórico. Estou realmente encantado com essas árvores, principalmente nesse período de inverno, como elas ficam secas, né? Muitas folhas secas aí nesse bosque. Quem não conhece essa parte do centro, vale a pena demais, pessoal. Rua Nova York. Olha quantos prédios históricos. E em frente à Bolsa de Santiago, este prédio é de uma arquitetura de 1924. Encontrei uma casa de câmbio e agora vou buscar a melhor cotação, né, para fazer a troca por euros. Eu trouxe um pouco de euros e vou trocar por peso chileno para poder fazer alguns passeios, algumas compras, utilizando a moeda local também. Embora eu tenha utilizado bastante o cartão da Wise e da Nomad, que também está sendo uma boa cotação e também está quebrando bem o meu galho por enquanto. Eu dou uma sugestão: faça sempre 2 cartões internacionais. Essa é a Rua Agustinas. E aqui que tem as principais casas de câmbio aqui de Santiago. Já fiz a minha troca de 100 euros por 107.500 pesos. Achei uma boa troca. Confesso que pesquisei antes e mais ou menos seria entre 107 a 108 mil um câmbio justo. Olha quantas casas de câmbios, uma do lado da outra, para poder fazer a conversão aí de dólar, real, euro. Então aqui você pode vir com reais que eles trocam sem problema nenhum. Mas é claro que é muito mais valorizado o euro e o dólar, né? E olha só, pessoal, em frente da Western Union, que é uma casa de câmbio famosa,
Principalmente para o pessoal que vai para a Argentina, utiliza muito. Mas o valor da compra de euros tá bem menor, 1.030 por peso chileno, sendo que eu recebi 1.075 a cada 1 euro. Então, nem sempre você vai conseguir uma melhor cotação indo nesses lugares. E aqui, pessoal, mais um ponto turístico de Santiago, a Praça de Armas. Aqui também é um lugar muito visitado aí pelos turistas. Quando vocês lerem Carabineiros de Chile, ele é mais ou menos o que é a polícia militar no Brasil. Olha que igreja maravilhosa essa, hein? Que espetáculo! Aqui em poucos metros você vai encontrar os principais pontos turísticos de Santiago. E uma delas é a Catedral Metropolitana do Chile. Olha só que espetáculo esse lugar. Vou falar bem baixinho. Que maravilha! Olha só essa catedral que foi construída em 1551. Aqui é onde estão enterrados alguns cardeais. Para quem não sabe, Santiago levou esse nome porque Pedro de Valdívia, ele homenageou Santiago de Nueva Extremadura, que era o santo patrono da Espanha. E por isso que Santiago recebeu este nome. E aqui na praça possui um monumento de Dom Pedro de Valdívia, exatamente neste local. Possui esse monumento, bem perto da Catedral Metropolitana de Santiago. Então isso é um pouquinho da história do Chile que eu estou tentando passar para vocês nesse breve vídeo. Obviamente que muitas coisas eu continuarei contando para vocês ao longo dessa jornada aqui nesse país incrível. Pessoal aproveitando para tirar suas fotos no letreiro abreviado de Santiago. Mas assim, pessoal, meu objetivo não é só fazer vídeos de Santiago. Também irei para algumas cidades próximas, como Valparaíso, Vinha del Mar. E também estou planejando dar uma passada em São Pedro do Atacama, que vai ser uma aventura daquelas. O deserto do Atacama, ele é conhecido como o deserto mais árido do mundo. É o local onde tem o menor índice pluviométrico do planeta, para vocês terem uma ideia. Olha só que belo lugar.
muito bonito. Santiago é assim, pessoal, onde você olha, tem algum prédio histórico, principalmente nessa região central. Uma das coisas que tem que tomar muito cuidado aqui também é não ficar se expondo demais, né, pessoal? Porque Santiago, apesar de ser uma capital não tão violenta, mas aqui tem alguns casos de furto que ocorrem por essas redondezas. E é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro de muitos vídeos que farei aqui em Santiago e também outras cidades do Chile. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, mas principalmente se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos aqui em Santiago ou em qualquer lugar do mundo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima!